Eu convido você a abrir sua Bíblia em Ruth, capítulo 3. Seguindo o nosso planejamento, há 2 sermões, depois de hoje, mais 2 sermões, e nós encerraremos, se Deus quiser, vamos encerrar as exposições do livro de Ruth ainda no mês de maio, certo? Ruth capítulo 3, nós veremos do verso 1 ao verso 18, todo o capítulo nessa manhã. Os demais sermões encontram-se no Spotify. Nós temos conseguido, pela graça de Deus, manter essa constância no Spotify dos sermões anteriores. Os irmãos podem observar lá também. Diz assim a boa e perfeita palavra do Senhor. Depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse: minha filha, vou procurar para ti um lar seguro, que te traga felicidade. Boaz, a quem servem as moças com quem estiveste, é nosso parente. Hoje à noite ele estará limpando a cevada na eira. Agora lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para a eira. Mas não permitas que ele te veja até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar. Depois entrarás, descobrirá os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: farei tudo o que estás me dizendo. Em seguida ela desceu à eira e fez tudo o que sua sogra lhe havia falado. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Ruth aproximou-se em silêncio, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Então perguntou: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Casa-te com a tua serva, pois tu és o resgatador. Então ele disse: o Senhor te abençoe, minha filha. Com esse gesto mostraste bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Agora não temas, minha filha, pois te farei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há outro parente mais próximo do que eu. Fica aqui esta noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que o faça. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, eu o farei. Deita-te até pela manhã. Ela ficou deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes de clarear, para que não fosse reconhecida, pois ele disse: que ninguém fique sabendo que uma mulher veio até a eira. E disse mais: traze aqui o manto com que te cobres e segura-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando chegou de volta à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo que o homem lhe havia feito. E acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada e disse: não voltarás para tua sogra de mãos vazias. Noemi disse então: espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso, pois aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvido hoje mesmo essa questão. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós suplicamos a tua intervenção e pedimos que o teu Santo Espírito tenha total liberdade em nosso meio nessa hora, nos exortando, nos encorajando, que a tua palavra seja uma ferramenta nas mãos dele para nos encontrar nessa manhã. Abre nossos olhos, ó Deus, para que possamos ver a realidade de quem tu és, a realidade de quem nós somos e a beleza que nós só encontramos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nos ajuda, é o que nós suplicamos, em nome do nosso Supremo Resgatador. Amém. E amém. No dia 5 de agosto de 2010, aconteceu um dos maiores incidentes da história do Chile, na centenária mina de San José, na região do deserto do Atacama. 150 trabalhadores operavam normalmente naquele dia,
com diversas equipes extraindo cobre e ouro, até que um desmoronamento de uma massa de granito do tamanho de um prédio de 45 andares, e pesando mais de 500 mil de toneladas, caiu sobre o único túnel que servia de entrada e de saída, fechando completamente a ligação daqueles homens com a superfície. Dentro da mina, ficaram presos 33 pessoas, 33 homens, 32 chilenos e um boliviano. O drama do grupo, que ficou conhecido como Os 33, e depois tem até um filme com esse título, foi acompanhado por ansiedade pelo mundo. O temor de todos era que aqueles homens estivessem mortos. Ao mesmo tempo em que a situação era mostrada pela televisão, os parentes dos trabalhadores soterrados montaram um acampamento fora da mina para receber informações em primeira mão. E depois de uma dura operação de resgate, que envolveu diversos planos de ação, aqueles 33 homens foram resgatados com vida, ouça, após incríveis 69 dias. Imagine você preso em uma mina, 700 metros abaixo da superfície, sem condições alguma de sair com as próprias pernas, sem condições alguma de salvar a si mesmo, nutrindo toda a esperança na chegada de um resgatador de fora. Eu penso que esse incidente, que me assustou bastante à época, traz um princípio que ilustra bem a história de Ruth. Ruth e sua sogra Noemi estavam presas numa situação da qual não podiam escapar sozinhas. Eram duas viúvas em uma sociedade onde isso significava extrema dificuldade. Elas não tinham marido, não havia filhos, não havia herança, não havia recursos, não havia nada na perspectiva humana de futuro para elas. No capítulo 2, nós vemos Ruth saindo para colher espigas nos campos, tentando apenas sobreviver, e ali, conforme nós observamos, a providência de Deus começa a sorrir para ela. Guiada pela mão divina, a mão invisível do Senhor, ela chega justamente ao campo de um homem chamado Boaz. Um homem chamado Boaz, que era da família de Elimeleque, o seu falecido sogro. E pela bondade de Boaz, aquela mulher encontra alimento, segurança e favor. Mas no capítulo 3, os versos que nós lemos nos mostram que alimento só para Ruth e Noemi não era suficiente. As espigas poderiam resolver a fome de um dia, mas não resolviam a condição real daquelas duas mulheres. Isso nos leva a crer que há momentos, observe, em que percebemos que não precisamos apenas de ajuda, nós precisamos de redenção. E é exatamente aqui que essa história deixa de ser uma história apenas sobre Ruth, porque espiritualmente essa também é a nossa condição. Veja, perceba, lembre-se, o pecado nos deixou incapazes de salvar a nós mesmos. Podemos encontrar pequenos alívios temporários nessa vida, mas nenhuma solução humana consegue resolver a nossa real necessidade, que é perdão dos nossos pecados. Nós não precisamos de conselhos, nós não precisamos de uma melhora moral, de uma mera religião, nós precisávamos de um Redentor. E por isso Deus olhou para nós com um olhar de graça e enviou a Cristo Jesus, o nosso supremo resgatador. Aquele que desceu até as profundezas para nos resgatar e nos levar para Deus são e salvos. Ruth e Noemi haviam chegado nesse ponto. No ponto onde não precisar apenas de alimento, de um alívio temporário, mas de redenção, de um resgate. Pobres, vulneráveis, sem futuro, sem descanso, dependiam da ação de um resgatador, alguém que pudesse restaurar sua dignidade, garantir sua proteção e dar a elas um novo começo. E ao final do capítulo 2, nós vemos que, após Ruth retornar para casa, Noemi informa que Boaz, por ser um parente próximo, era um dos resgatadores. E qual a função de um resgatador? Dentre outras coisas, naquele contexto, a função de um resgatador seria a proteção, o cuidado e a preservação da descendência familiar. Ele é alguém da família, um parente o mais próximo, que tem a responsabilidade de tomar para si as viúvas, os órfãos, e dar a eles um novo sentido, dar a eles uma família, um novo futuro.
Isso significava também o fato de que o nome do marido de Ruth e o nome do Elimeleque, o grande patriarca daquela família, não iria morrer na bruma do tempo. Se Boaz assumisse, portanto, aqui a responsabilidade de ser um dos resgatadores, ou o grande resgatador. Então, ao casar-se com Ruth, o resgatador, que no caso do nosso texto é Boaz, levantaria a descendência para perpetuar a memória da família e trazer para aquelas duas mulheres segurança. Essa ideia está presente no capítulo 3 e é a grande ideia do texto que nós lemos. Deus conduz Ruth a buscar refúgio e redenção em Boaz, mostrando que o verdadeiro descanso é encontrado no Redentor providenciado por Ele mesmo. Eu repito, Deus conduz Ruth a buscar refúgio e redenção em Boaz, mostrando que o verdadeiro descanso não é alcançado pela nossa própria força, mas é encontrado no Redentor providenciado por Ele, pelo próprio Deus. E nós veremos isso à luz de 4 pontos, à luz de 4 movimentos. O primeiro desses nos mostra o plano de resgate aqui. Nós vamos observar os versos 1 a 5. Deixe-me perguntar algo para você. Você é uma pessoa que faz planos? Você é uma pessoa que planeja? É interessante como a vida de Noemi foi marcada por uma sucessão de planos que precisaram ser adaptados devido às circunstâncias, devido às tragédias. O primeiro plano, eu diria, foi casar-se com Elimeleque e criar uma família em Belém, o que foi interrompido por uma fome severa, conforme nós já vimos. O segundo plano foi mudar-se para Moabe para recomeçar, e ali o seu marido e os 2 filhos acabaram morrendo. O terceiro plano foi retornar a Belém, ao saber que havia comida, trazendo consigo sua nora Ruth, a Moabita, algo que não estava originalmente nos planos dela. Nós podemos dizer que nesses 3 primeiros planos aqui, as coisas não saíram conforme ela planejou. Tudo ficou difícil. As circunstâncias sobressaíram-se em cima dos planos construídos por Noemi e seu esposo. Mas há um quarto plano aqui nesse texto, nesse livro. O quarto plano foi pensado ao descobrir que Ruth estava colhendo nos campos de Boaz, um parente próximo. E Noemi bola um roteiro, uma nova circunstância para buscar segurança e redenção. Mas digamos que nesse último plano, Noemi, que até então pensava só em si, que anteriormente havia expressado amargura por suas perdas, ela demonstra uma preocupação genuína com o futuro e a segurança da sua nora Ruth. Olhe comigo o verso 1 mais uma vez. Depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse: minha filha, eu vou procurar para ti um lar seguro que te traga felicidade. Nós temos uma moldura aqui nesse capítulo. O capítulo abre e finaliza no verso 18, com Noemi dirigindo-se a Ruth, chamando-a de minha filha. Há, portanto, uma moldura que nos apresenta que o relacionamento entre elas era afetuoso. E tudo que está aqui visa realmente o bem-estar de sua nora, o bem-estar de Ruth. Inclusive, o fato de nenhuma palavra ser dita sobre as ansiedades pessoais de Noemi em relação ao seu futuro reforçam esse ponto. Isso parece aquela mulher egoísta que pensava em si mesma, estava agora pensando em Ruth. Ela quer de fato o melhor para Ruth. Ela quer que Ruth encontre descanso, que ela encontre de fato um bem-estar. Ainda no verso 1, nós vemos que a ideia de Noemi é encontrar um lar seguro para Ruth, e isso seria literalmente um lugar de descanso. Talvez a sua versão, ao invés de trazer um lar seguro, apresente lugar de descanso. E essa expressão ela ecoa justamente em Ruth capítulo 1, verso 9, quando Noemi propõe que Ruth e Orfa voltem para Moabe para encontrar descanso em um novo casamento. Nós já vimos o que é que um novo casamento implicaria na vida daquela mulher. A partir desse ponto, Noemi passa a ajudar Ruth nesse plano de resgate, nesse plano de redenção. Conforme nos diz o verso 2, esse plano passa por Ruth se aproximar de Boaz na eira durante a noite. A eira era um lugar de processamento de grãos. Ali ele estaria limpando a cevada, e estudiosos afirmam que fazer esse trabalho à noite seria um momento mais tranquilo, porque durante o dia
a temperatura era mais alta, com rajadas de ventos mais fortes. Já à noite você tinha um clima mais ameno e uma brisa noturna mais adequada para realizar aquele serviço. Além disso, se aproximando de Boaz à noite, Ruth não seria vista pelos demais trabalhadores dentro do campo, o que facilitaria a comunicação dela com Boaz. Pois bem, Noemi ainda diz a forma que Ruth deveria proceder nos versos 3 a 5. Primeiro passo, Ruth deve tomar banho, colocar perfume e vestir-se da melhor roupa. Isso é extremamente importante. Um banho, um perfume, vestir-se bem, é algo extremamente importante. Um fato interessante é que essas três ações juntas, banhar, ungir e vestir, em toda a Escritura, representam os passos da noiva enquanto ela se prepara para encontrar-se com o seu noivo. Ao mesmo tempo, há um movimento parecido com esses três movimentos aqui, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 20, que retrata Davi recebendo a informação de que seu filho, fruto do adultério com Batseba, havia morrido. O texto nos diz lá em 2 Samuel que ele lavou-se, usou um óleo perfumado, vestiu-se e depois foi para o templo adorar, voltou para casa, comeu e bebeu. E aquelas pessoas que observaram esse movimento de Davi, que estava triste, clamando pelo filho, mas a partir do momento em que ele soube que a criança havia morrido, ele faz essa realidade, ele cumpre essa realidade, mostrando que o fim do período de luto havia acabado. E foi assim que as pessoas ao redor de Davi entenderam. Portanto, é possível também, com essa realidade, que Noemi esteja dizendo a Ruth que chegou a hora dela deixar o luto. Deixou a hora de tirar as suas roupas de viuvez e comunicar a Boaz que ela está pronta para voltar à vida normal, incluindo o casar-se. Então, os dois entendimentos comunicam basicamente a mesma realidade. O segundo passo, Ruth deveria descer a eira em que Boaz está trabalhando e em que passará a noite. A recomendação de Noemi ainda diz no verso 3, mas não permitas que ele te veja até que tenha acabado de comer e beber. Se você se recorda, eu mencionei em um dos sermões dessa série, acho que no primeiro sermão, sobre a origem do povo moabita. E Ruth era uma mulher moabita. Como é que surgem os moabitas? Os moabitas, esse povo, surgiram de Moabe. Moabe nasceu de uma relação incestuosa entre Ló, sobrinho de Abraão, e a sua filha mais velha. Nós observamos isso em Gênesis capítulo 19, a partir do verso 30. Após aquela filha ter dado vinho para Ló beber, embriagar-se, ela, portanto, deitou-se com ele e aí nasce Boaz. Ruth, portanto, é descendente de Ló pela sua filha mais velha. A origem do seu povo tem essa questão desprezível em sua gênese, mas o autor do livro faz questão de apresentá-la como uma mulher moabita que não tem nada a ver com esse rótulo. Inclusive, os israelitas, ao olharem para os moabitas, tinham diante de si todo o passado, a gênese imoral daquele povo, e em Números 25 nós temos um relato de que as mulheres moabitas seduziram os homens de Israel para que se prostituíssem com elas, e Deus vem e derrama juízo. Olha o que é que nós temos aqui. Uma mulher moabita aproximando-se de um homem nobre, aguardando ele comer e beber para então se aproximar. Mas o autor do livro, em toda essa obra, nós observamos que Ruth não segue o caminho dos seus antepassados. Ela é deliberadamente retratada em todo o livro como uma pessoa que encarna os padrões da bondade de Deus. Ela não é como as outras pessoas. O passado de Ruth não tem poder sobre a vida dela nessa circunstância. Nós veremos um pouco melhor sobre isso lá na frente. Terceiro passo. Ruth deveria ir ao lugar onde Boaz está deitado para descobrir os seus pés. O verso 4. E quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar. Depois entrarás, descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Qual a ideia aqui de descobrir os pés? É simplesmente, meus irmãos, para que ele acorde com frio. É isso. É simplesmente para que Boaz, naquela noite gelada, sinta frio, acorde, olhe para os seus pés e veja Ruth justamente ali.
Alguns vão entender que aqui há um apelo sexual, mas não é isso que a narrativa vai nos apresentar. A ideia meramente é despertá-lo e esperar o que ele tinha para dizer. E após todas essas instruções, nós lemos no verso 5, respondeu-lhe Ruth, farei tudo o que estás me dizendo. Ou seja, ela submete-se ao plano de forma obediente. E aqui, uma verdade pode ser destacada. Nós podemos planejar, isso é importante. A Escritura nos diz que os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Portanto, é natural o planejamento, nós devemos fazer isso. Mas é importante considerar também que o nosso planejamento por si só não quer dizer que as coisas vão acontecer conforme nós pensamos. A última palavra, o veredito máximo, ele vem do Senhor. Inclusive, a Bíblia deixa claro que Deus também é um Deus que tem planos para a minha vida, é um Deus que tem planos para a sua vida. Você pode dizer, Deus tem um plano para a minha vida. Sim, Ele tem. Nós lemos Deus falando por intermédio, por exemplo, do profeta Jeremias, pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. Olha só. Eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, qual o plano de Deus para a nossa vida? O plano de Deus para a nossa vida sempre é um plano de graça. É aquele plano que nós realmente precisamos, ao invés do julgamento, que é o que nós merecemos. Seu plano para a nossa vida envolve nos dar um futuro ao lado dele, um futuro de paz, um futuro de uma viva esperança. Portanto, mesmo quando não conseguimos compreender plenamente os caminhos de Deus, nós podemos descansar em seu caráter, porque seus planos não são conduzidos pelo acaso, mas pela sua graça soberana, pela sua constante sabedoria que nunca falha. Ele tem planos para a minha vida, Ele tem planos para a sua vida, planos de paz, plano de graça. Esse plano torna-se verdade em nossa existência quando nós contemplamos o plano perfeito, o envio do seu Filho Jesus, para ir até a cruz do Calvário, derramar o seu sangue por mim e por você. Ali reside, portanto, o ápice do plano de Deus para a história. E em Cristo Jesus, nós recebemos tudo o que necessitamos: graça, perdão, favor e esperança. Muitas vezes, nós enxergamos apenas o presente marcado por dores, perdas, incertezas, mas Deus está escrevendo uma história maior do que aquela que nós conseguimos perceber. Seu plano é de fato excelente e nós podemos confiar. Veja, se Ruth confiou no plano de Noemi, sem saber de como as coisas iriam acontecer, quanto mais eu e você, nós podemos confiar no plano de Deus para a nossa vida. Sim, nós devemos confiar no plano de Deus para a nossa vida. Mas em segundo lugar, nós temos aqui o grande encontro de Ruth com o seu resgatador. Olhe comigo o verso 6. Em seguida, ela desceu a eira e fez tudo o que sua sogra lhe havia falado. Um fato que me chama a atenção também nesse verso é a realidade que Ruth obedeceu sem ter garantias. Ruth é apresentada como um exemplo de alguém que age sob a providência de Deus, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Nós precisamos considerar isso porque muitos crentes ficam paralisados por quererem saber todas as implicações de um curso de ação antes mesmo de dar o primeiro passo. É por isso que tem muitas pessoas que vivem para sempre numa espécie de sala de espera, ou seja, estão sempre esperando o que Deus tem para mim, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para mim, e esquecem de caminhar pela fé. Ruth não espera e não pede garantias, ela apenas dá o primeiro passo. Ela age com obediência, confiando que o Senhor que está com ela desde o início permanecerá nos próximos dias também. Meus irmãos, há muitas pessoas que vivem assim, aguardando que Deus lance um bilhetinho debaixo da porta de casa, informando o próximo passo que você tem que seguir.
a próxima coisa a fazer, o chamado sempre é para nós obediência, uma caminhada pela fé, entendendo que o agir de Deus se cumprirá em nossa vida em todo o tempo. Podemos dar o primeiro passo e receber frustração? Sim, mas continuamos caminhando, sempre caminhando. A fé tem dessas coisas. A fé não é meramente uma espera passiva, mas é uma realidade ativa. Perceba no caso de Ruth, ela decide seguir o plano, mesmo sem ter todos os detalhes do resultado final. O que será do nosso amanhã? O que vai acontecer na nossa vida na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano? Nós não sabemos. Nós não temos gerência alguma sobre a nossa vida. O que nós temos de fazer é uma coisa: caminhar por fé. Caminhar com fé, em obediência à palavra de Deus, sabendo que Deus estará cuidando da nossa jornada todos os dias da nossa vida. A narrativa segue, nós observamos no verso 7, depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Ruth aproximou-se em silêncio, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite o homem acordou de repente, ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Então perguntou: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Ruth, tua serva, casa-te com a tua serva, pois tu és o resgatador. Como eu disse anteriormente, irmãos, alguns sugerem que nesse encontro houve algo mais, uma relação inapropriada, uma relação sexual entre Boaz e Ruth. Mas lembre-se que se algo dessa natureza tivesse acontecido, a Bíblia estaria nos apresentando. A Bíblia não é tímida. A Bíblia não é envergonhada ao descrever pecados sexuais em outras passagens, por exemplo. Lembre-se do caso de Davi e Batseba, Judá e Tamar. Inclusive o verso 11, onde Boaz chama Ruth de mulher virtuosa, seria uma mentira se algo impróprio tivesse ocorrido, já que ele teve inclusive preocupação com a reputação dela, sair dali antes de amanhecer. Isso prova a sua integridade. Prova também que ela é uma mulher de valor. O melhor, portanto, é entendermos descobrir os pés como movimento literal ao expô-lo ao frio, como eu já mencionei. Pois bem, Boaz pergunta: quem é a mulher aos teus pés? E ela prontamente responde: sou eu, tua serva. Ela não é mais Ruth, a moabita, conforme nós observamos em todo o livro até aqui. Sou eu, Ruth, a tua serva. Lembre-se que ele havia chamado Ruth para ser uma de suas servas. Nós observamos isso no capítulo 2. E depois ela lança um pedido. A versão Almeida século XXI, que é a nossa, que eu li há pouco, coloca o pedido como uma solicitação de casamento. E o entendimento é esse mesmo. Está correto, nós veremos isso. Mas a nova versão internacional, a NVI e a ARA, descrevem, por exemplo: sou eu, Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és um resgatador. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és um resgatador. Essa expressão ecoa a oração de Boaz ao Senhor em Ruth, capítulo 2, verso 12, onde nós lemos: que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Como assim? Na Almeida século XXI, ela está literalmente dizendo: casa-te comigo, case-se comigo. Na NVI e na ARA, o pedido é para estender a capa. Mas por que isso tem conexão com Ruth, capítulo 2, verso 12, onde Boaz ora, pedindo para que Deus abençoe Ruth, e diz que ela veio para o povo de Deus, para Belém, buscar auxílio, descanso debaixo das asas de Deus. Nós temos aqui um jogo de palavras no verso 9 do capítulo 3 e no verso 12 do capítulo 2, porque a palavra hebraica para capa também significa asas. É a mesma palavra. Por isso, não podemos entender o pedido de Ruth para que Boaz estenda sua capa sobre ela como sendo uma mera solicitação para que ela se aqueça naquela noite. Não é isso apenas, há algo mais excelente aqui. Estender as asas sobre outro era, portanto, uma declaração de aliança. E esse pacto, essa aliança, é retratada em um casamento. Nós vemos isso, por exemplo, em Ezequiel capítulo 16.
Ezequiel 16 é um texto que descreve o casamento de Deus com o seu povo, com Israel. E em alguns momentos do Antigo Testamento, Deus é descrito como marido do seu povo, como por exemplo em Isaías 54, verso 5. Mas veja como Ezequiel 16, verso 8 coloca essa questão. Deus fala assim por meio do profeta: então estendi minha capa sobre ti, fiz um juramento e firmei uma aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu passaste a me pertencer. Se você ler o capítulo 16 de Ezequiel, você vai perceber que essa é uma descrição poética do casamento de Deus com Israel. É como se o Senhor fosse um pássaro que estende suas asas sobre sua noiva para protegê-la, para guardá-la, e ninguém toca, porque ele está em aliança, ele tem um compromisso com ela, ele tem, de fato, algo concreto com o seu povo. Exatamente isso que Ruth pede que Boaz faça com ela aqui. Ela está usando, portanto, a linguagem da aliança e está apelando para que Boaz a receba sob suas asas, isto é, sobre o compromisso pactual do resgate, igual casamento. Então, ao meio do século XXI, ela está colocando as coisas mais mastigadas para a gente, mas nós não podemos nos furtar do entendimento de que há aqui, sim, um jogo de palavras, uma estreita conexão entre Ruth 3:9 com Ruth 2:12. É tanto que Boaz entendeu nesses termos. Ele entendeu as coisas como uma proposta de casamento e nos versos 10 a 13 reforçam esse fato. E por isso, Boaz agora dirige-se a Ruth e lhe faz uma promessa. Esse é o nosso terceiro ponto, a promessa do resgatador. Veja comigo a partir do verso 10. Então ele lhe disse: o Senhor te abençoe, minha filha. Com este gesto mostraste bondade maior do que antes, pois não fostes atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Agora não temas, minha filha, pois te farei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. A resposta de Boaz às ações e propostas aqui de Ruth é digna de uma atenta observação. Primeiro, ele a abençoa. Ele não a trata como uma meretriz naquela situação. Ele também a chama de minha filha, assim como Noemi, na abertura desse capítulo. Provavelmente, muito provavelmente, Boaz era mais velho do que Ruth. Não tão velho assim, porque ele era capaz de estar trabalhando o dia todo e ainda à noite estar minerando ali os grãos lá na eira. Esse primeiro movimento de Boaz para com Ruth, nesse capítulo, sendo tão cordial, é importante para a gente essa compreensão aqui, porque perceba que ele age de bom grado, a sua resposta é altamente favorável e até de modo surpreendente. Como aquele homem compreende as coisas dessa forma? E um comentarista chamado Daniel Bloch reforça algo extremamente importante quando ele diz assim: o leitor está inclinado a ver a mão oculta de Deus guiando não somente as ações dos indivíduos, mas também a reação e a postura deles, para que no final o propósito do Senhor seja cumprido. As palavras de Boaz soam como inspiração divina. Qual o ponto? Deus está por detrás dessa reação de Boaz. Foi Deus quem moveu o coração de Boaz para o coração de Ruth. Boaz age dessa forma, não apenas porque ele é uma pessoa virtuosa, mas porque Deus está agindo por intermédio dele. Perceba como Deus está aqui realmente conduzindo a história. Boaz não estranha, nem tem o movimento de Ruth como algo ruim. Ele a abençoa e diz ainda mais: eu vou fazer tudo o que você está me pedindo. Ele valoriza o fato dela não ter buscado homens mais jovens, ou seja, por interesse, mas sim agido com bondade, com recede para com a linhagem de sua família, para com a sua sogra Noemi. Ele também reconhece a integridade de Ruth e diz que toda a cidade sabe que ela é uma mulher virtuosa, uma mulher de valor, uma mulher de caráter nobre. Dependendo da sua versão bíblica, é assim que vai aparecer. E só um ponto interessante é que essa expressão mulher virtuosa, além desse texto aqui em Ruth, é usada somente em 2 textos no Antigo Testamento.
Provérbios 12, verso 4 e Provérbios 31, verso 10. O que é que nós temos lá em Provérbios 31, verso 10? Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. É por isso que na Bíblia hebraica, o livro de Ruth é colocado após o livro de Provérbios. Se você pegar uma Bíblia hebraica, o livro de Ruth não está após o livro de Juízes, mas está imediatamente após o livro de Provérbios. E Provérbios encerra no capítulo 31. É como se Ruth fosse uma ilustração suprema da nobreza de uma mulher virtuosa apresentada no livro de Provérbios. Isso nos leva a crer que a verdadeira virtude de uma mulher está no caráter, não apenas na aparência externa. A beleza física pode chamar a atenção por um momento, mas ela passa. Ela é passageira. Mas a beleza de um coração piedoso é que de fato cativa o outro. Lembre-se que Ruth não fora nascida e criada em Belém, ela chegou há pouco tempo, haviam poucas semanas, era uma mulher humilde, não era uma mulher da aristocracia da cidade, com posses, com recurso financeiro, era uma mulher tão humilde, mas tão humilde no meio da sociedade, sem alternativa alguma, que ela ia para os campos em busca de alimento, querendo colher as rebarbas dos trabalhadores, daqueles proprietários de terra. Mas isso não fez com que ela fosse uma mulher qualquer. Por causa do seu cuidado e afeição à sua sogra e a sua disposição em abandonar tudo por ela, as pessoas da cidade conheciam o seu verdadeiro valor. Ela é uma mulher de caráter. E veja, em um mundo obcecado pela imagem exterior, a Escritura nos lembra que Deus valoriza aquilo que é cultivado onde? No interior, no coração. Ruth não é elogiada por sua aparência, Ruth não é elogiada por sua riqueza ou posição social, ela é reconhecida por sua fidelidade, por sua humildade, por sua pureza, pelo seu temor ao Senhor. Como afirma, por exemplo, o apóstolo Pedro, a verdadeira beleza consiste no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Um espírito piedoso, virtuoso, é de grande valor aos olhos de Deus. Deus não se deixa impressionar com a nossa aparência externa. Nós podemos tomar o melhor banho possível. E quando eu era criança, existiam alguns banhos diferenciados na minha vida. Minha mãe dizia assim, olha, hoje você vai tomar um banho de faxina. Um banho de faxina. Existe uma plantinha que é tipo um... Alvin, você sabe, Alvin. Tipo uma esponja, não é? E ela passava sabonete ali, aquilo, olha, arranhava, ela passava assim. Mas aquilo não me fazia, não me tornava uma pessoa melhor. Podia me tornar uma pessoa mais cheirosa. Mas não uma pessoa melhor. Perceba, todos os adereços que nós colocamos e construímos, a maquiagem, isso engana. Isso é muito pouco aos olhos de Deus, mas o que chama a atenção mesmo para o Senhor é um espírito virtuoso, é um espírito piedoso. Então, mulheres, nutram, cultivem a beleza mais verdadeira que existe, que é a beleza interior, a beleza espiritual, baseada principalmente no temor ao Senhor. E a mulher de Provérbios 31 está fundamentada nisso também. E Ruth é uma ilustração dessa realidade. Eu imagino que o coração de Ruth estava radiante, pulsante aqui, ouvindo a resposta calorosa de Boaz. Deus te abençoe, eu vou fazer o que você está pedindo, mas nem tudo são flores, né, meus irmãos? Ele não deixa de apresentar uma situação para ela que acrescenta um contorno dramático à narrativa. Vejamos os versos 12 e 13 aqui. É verdade que eu sou resgatador, ele reconhece isso. Mas há outro parente mais próximo do que eu. Fica aqui essa noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que o faça. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu o farei. Deita-te até pela manhã. Boaz joga aqui um banho de água fria nos planos de Ruth e Noemi, ou nos planos de Noemi e Ruth, dizendo que há uma outra pessoa, que há um outro homem que tem prioridade em assumir o papel de
resgatador. Mas ele informa que se pela manhã o resgatador mais próximo não quiser assumir, ele o fará. E ele jura, ele promete pelo nome do Senhor, ele convida o próprio Deus para ser a sua testemunha nesse fato de que se ele não resgatar você, eu resgatarei. Ou seja, de um jeito ou de outro, Ruth e Noemi estariam amparadas. Eu não sei se da forma como elas gostariam, pensando nesse outro homem, nesse resgatador que tem a primazia aqui, mas elas estariam amparadas. O que chama a minha atenção nesse ponto é o fato que Boaz deseja resgatar Ruth. Parece que há aqui um sentimento entre eles, embora o texto não nos apresente as coisas assim, de modo sentimental, mas há uma inclinação favorável da parte dele para com ela. Mas observe, para Boaz, obedecer à lei é ainda mais importante para ele. Ele coloca a obediência a Deus acima dos seus sentimentos. Ele demonstra, claro, um amor, mas é um amor que não é um amor cego, é um amor racional, é um amor consciente, é um amor que está disposto a perder Ruth para outro redentor, se isso for o que a lei de Deus exige. Esse ponto faz com que o livro de Ruth seja um tipo de história diferente daquelas que nós estamos acostumados. Sabe, Romeu e Julieta não tem nada a ver. Romeu e Julieta termina com caos total. Não, aqui não. Aqui não. É uma história diferente. A visão moderna de amor tende a tratar o amor como algo centrado na atração física, na intensidade emocional, em sentimentos espontâneos, incontroláveis. E nessa perspectiva, ama-se porque a pessoa me faz sentir algo, porque há química, porque há desejo, há uma compatibilidade emocional, algo momentâneo. O amor passa a ser definido pela paixão, sustentado meramente pelas emoções. Por isso que a cultura em nossos dias frequentemente apresenta o amor como uma experiência irracional. Eu faço tudo em nome do amor, algo irresistível, irresistível só a graça de Deus, meus irmãos. Quase como uma força que domina o indivíduo. E aí nós ouvimos expressões do tipo, eu não mando no meu coração. O que eu poderia fazer? Eu me apaixonei. O amor simplesmente aconteceu. Esse tipo de pensamento revela essa mentalidade. O relacionamento se torna fundamentado principalmente numa satisfação emocional. E quando os sentimentos diminuem, muitos concluem que o amor acabou. Mas a visão bíblica é diferente. Nas Escrituras, o amor não nasce primeiramente da aparência física, nem é governado por emoções descontroladas. O amor bíblico está ligado ao compromisso de fidelidade e temor ao Senhor. Ele envolve as afeições, sim, mas não é escravo dos sentimentos, percebe? Ele não é escravo daquilo que ele está sentindo. O amor é uma decisão, o amor bíblico é uma decisão antes de ser apenas uma experiência emocional. É exatamente isso que nós vemos em Ruth, com Ruth e Boaz. O relacionamento deles não é construído sobre sensualidade ou impulsos românticos. O centro da história de amor de Ruth e Boaz é o compromisso, é a aliança. A promessa de Boaz gera em Ruth e Noemi, portanto, essa viva esperança. Ele não coloca os sentimentos acima da obediência, mas ele diz que elas ainda assim estarão assistidas, estariam amparadas, e nós somos conduzidos ao último movimento do nosso texto, a esperança no resgatador. Veja comigo o verso 14. Ela ficou deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes de clarear, para que não fosse reconhecida, pois ele disse, que ninguém fique sabendo que uma mulher veio até a eira. E disse mais, traze aqui o manto com que te cobres e segura-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. O movimento de Boaz aqui é um movimento de preocupação para que Ruth não seja vista pelas demais pessoas ao amanhecer, saindo da ira onde ele estava,
um pouco antes de amanhecer, então ele está zelando aqui pela integridade dela. E nesse ato também, Boaz demonstra ser um homem honrado. Há um ditado antigo que diz: a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 21, pois tomamos cuidado com o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então ele tem essa preocupação, para que ela não seja mal vista diante da sociedade. Uma outra preocupação é para que Ruth não volte para sua sogra de mãos vazias. Por isso ele dá 6 medidas de cevada para que ela retorne. Noemi voltou para Belém, se você se recorda, no final do capítulo 1, com as mãos vazias. Ruth agora retorna para sua sogra com as mãos cheias. Claro, ela não foi pedir comida, mas redenção. Porém, essas 6 medidas são a segurança, é um penhor de que Boaz cumpriria o seu juramento, a sua promessa de que ambas, Ruth e Noemi, seriam resgatadas. Noemi entendeu as coisas assim também. Olha a partir do verso 16. Quando chegou de volta a sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo que o homem lhe havia feito. E acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não voltarás para tua sogra de mãos vazias. Noemi disse então: espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso, pois aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvido hoje mesmo essa questão. Noemi sabia que Boaz era um homem que cumpriria a sua palavra. Aquelas 6 medidas são, de fato, um penhor de que ele voltaria com uma resposta afirmativa, significativa para aquelas 2 mulheres. Ele não irá descansar até resgatá-las plenamente. A fala dela é muito interessante aqui. Aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvido hoje mesmo essa questão. Pode ter certeza que isso é uma prioridade. O resgate é uma prioridade para Boaz. Eu espero que, a essa altura da nossa narrativa, já esteja claro para todos os irmãos que a história de Ruth e Boaz não é apenas um belo romance, não trata disso apenas. Há algo muito maior acontecendo diante dos nossos olhos. O livro de Ruth faz parte do grande plano de Deus para a redenção da humanidade. Ruth, a avó de Davi, por trás dos acontecimentos simples da vida de uma viúva moabita e de um homem piedoso em Belém, Deus estava escrevendo uma história que apontava diretamente para a pessoa bendita de Cristo Jesus. Boaz surge na narrativa como uma figura do Redentor. Ele é o resgatador que se aproxima de Ruth em graça, assume sua responsabilidade por ela e promete agir em seu favor. Tudo isso antecipa a obra de Cristo, o verdadeiro e perfeito Redentor do seu povo. O que Boaz faz de forma limitada e temporária, Cristo realiza de forma mais plena e eterna em favor do seu povo. Observe também a postura de Ruth. Ela se lança aos pés de Boaz, reconhecendo sua total dependência da misericórdia, da graça dele. Ela não possui méritos, não apresenta direitos, não exige nada, apenas suplica por graça. Da mesma forma, eu e você nos achegamos a Cristo, nos colocamos aos seus pés, aos pés do nosso Redentor, conscientes da nossa miséria espiritual, da nossa pobreza espiritual, dependendo inteiramente da sua misericórdia e da sua graça salvadora. Além disso, Ruth era uma estrangeira, uma moabita, alguém que estava fora da comunidade da aliança, era pobre, vulnerável, sem esperança em si mesma. Ainda assim, Boaz a acolheu, estendeu sob ela sua proteção, assumiu o seu resgate. E essa cena, meus irmãos, aponta para a realidade do Evangelho, o fato de Cristo acolher pecadores distantes, estrangeiros da aliança, pessoas sem mérito, sem algum tipo de expectativa. Ele cobre seu povo com graça, com proteção e com redenção. Por isso, a história de Ruth não termina em Boaz, ela aponta para uma realidade muito maior. O casamento de Boaz e Ruth é um prenúncio da grande união entre Cristo e a sua igreja, porque Jesus é o noivo prometido
que veio buscar sua noiva, que veio amá-la, purificá-la, torná-la parte da sua família. E esse livro, portanto, é uma história de redenção, uma história que é um retrato antecipado da grande história da redenção realizada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje, nós vivemos sustentados por essa mesma esperança. O nosso Redentor veio ao mundo, consumou a obra da redenção na cruz, ressuscitou dentre os mortos e ascendeu ao Pai, mas Ele não nos deixou sozinhos. Cristo nos deu o penhor da nossa salvação, o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós como garantia de que pertencemos a Ele. O Espírito Santo da promessa é a certeza de que as promessas de Deus não falharão. Assim como Ruth aguardou confiantemente a ação do seu Redentor, a igreja hoje vive em expectativa pela volta de Cristo, seu resgatador, aguardando um dia em que o noivo virá de modo definitivo para buscar a sua noiva, para que a noiva, nós, o seu povo, a sua igreja, estejamos com Ele eternamente e para todo o sempre. Assim como Boaz, o nosso Senhor foi resoluto em cumprir a sua promessa e hoje o seu Espírito Santo nos lembra, Ele voltará para consumar a história. Ele voltará para nos buscar, para buscar a sua noiva, para que onde Ele esteja, nós estejamos também eternamente. Eternamente. E amém. A primeira grande aplicação que nós podemos tirar, e com elas eu finalizo, é que você precisa entender que você precisa de um resgate. Você necessita de um resgate. A maior necessidade humana não está apenas no descanso físico, na proteção contra os perigos cotidianos, mas do descanso. Mas o descanso das nossas obras espirituais, o descanso da ira de Deus. Assim como Ruth buscou abrigo sob as asas de Boaz, nós devemos buscar descanso e proteção em Cristo, o nosso grande Boaz, o resgatador final. Infelizmente, ainda hoje, há pessoas que entendem que precisam de algo mais excelente, mas não sabem onde encontrar. Que sabem até que precisam de um resgatador, de um resgate mesmo, mas têm procurado, tateado nesse mundo, resgatadores que não cumprem a devida função que Cristo mesmo cumpriu em nosso lugar, em nosso favor. Portanto, observe, você precisa de resgate, o grande resgatador é Cristo Jesus. Encontre descanso para a sua alma debaixo das asas do nosso grande Boaz, que é Cristo. Segundo lugar, o passado de pecado não impede uma vida cristã plena hoje. Ruth era uma moabita, com a história de idolatria, uma gênese ruim, mas tornou-se o exemplo bíblico de uma mulher virtuosa. O ponto para nós é esse: o passado de pecado não impede uma vida plena, porque uma vez convertido, o indivíduo é uma nova criatura, e seu passado não deve ser motivo de tropeço em sua caminhada no presente. Cristo apaga, Ele nos resgata e apaga a culpa do pecado em nossa vida, e hoje nós podemos servi-lo com alegria, com novidade de vida, todos os dias. Isso nos leva a pensar que um passado ruim não impede de fazer escolhas favoráveis no presente. Não importa a sua origem familiar, não importa de onde surgiu a sua família, em que contexto, o que importa é quem você é hoje em Cristo Jesus. Porque em Cristo nós encontramos uma nova identidade. Uma nova identidade. Terceiro, Boaz é um exemplo da verdadeira masculinidade. Eu mencionei em outro sermão para os irmãos que talvez alguns tenham pensado, mas Ruth é um livro para as mulheres. E eu disse, não, o livro de Ruth é um livro para os homens. Boaz, queridos, é um exemplo para todos nós. Perceba, ele trabalha de modo árduo para cuidar dos seus. Ele não leva em consideração os seus próprios interesses, mas o interesse do outro. Ele preserva a honra e a reputação da mulher, evitando situações
da aparência do mal. Boaz é alguém que coloca a obediência à lei de Deus acima dos seus próprios desejos e conveniências. E como é feio, ruim, observarmos homens que são levados para lá e para cá pelos seus próprios sentimentos, ao invés de se colocarem colocarem seus pés na rocha firme, que é a palavra de Deus. Boaz é alguém que termina aquilo que ele começa. Boaz é alguém que termina aquilo que ele começa. O pai das missões modernas, o homem conhecido como William Carey, um missionário batista, que foi enviado pela primeira sociedade batista missionária formada em Londres, seus amigos diziam sobre ele que Carey sempre termina o que ele começa. Carey sempre termina o que ele começa. Qual o ponto? Ele não é levado pelas circunstâncias. Começa o negócio, mas agora eu mudei de ideia, vai para outra coisa, e vai para lá, e vem para cá. E aí nunca finaliza nada, não completa nada que ele dá início. Perceba, mas Boaz para nós é um exemplo nisso também. Ele vai cumprir a sua palavra. É alguém que tem uma palavra, alguém que cumpre a sua palavra e alguém que vive uma vida de obediência à lei de Deus. Nós precisamos de homens assim em nossos dias. Homens que não sejam levados pelos seus sentimentos, mas homens que vivam à luz da palavra de Deus. Homens que trabalham com zelo pela sua família, que cuidam da sua família e vivem o compromisso matrimonial acima de todas as coisas. E essa é a quarta aplicação. O casamento é mantido pelo compromisso, não pelo sentimento. Eu não estou dizendo com isso que sentimentos não são importantes, mas o ponto é que sentimentos são voláteis, variam. Há dias de entusiasmos e há dias de cansaço. Há fases de maior proximidade emocional e outras de luta, de dificuldade. Se o casamento depender apenas do que sentimos em determinado momento, ele será um casamento fracassado. Instável demais. O compromisso é que sustenta o relacionamento, mesmo quando as emoções vacilam. É o compromisso, a aliança que firmamos. O amor bíblico não é apenas algo que se sente, é algo que se pratica. Por isso, o casamento cristão reflete o próprio relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Perceba, Cristo não abandona a sua noiva quando ela falha. O seu amor fiel está ali. Ele é perseverante, ele é pactual. E da mesma forma, o marido e a esposa são chamados a permanecer em fidelidade, servindo um ao outro, perdoando um ao outro e perseverando juntos diante do Senhor. Dever. Sabe qual é o seu dever como marido? É perdoar. É perdoar. É isso que você tem que fazer. Ah, pastor, mas eu não senti vontade. Sentir vontade? Você tem 6 anos para sentir vontade de fazer as coisas? Um homem faz o que tem que fazer. Acabou, ele faz o que tem que fazer. Em nenhum momento diz, olha, Deus sentiu vontade de nos perdoar. Nós lembramos na Escritura que Deus foi lá e nos perdoou. Ele era o ofendido, a parte ofendida. E ele vai lá e nos perdoa. Ele toma a iniciativa. Sabe quem vai sustentar o seu casamento? Daqui a 30, 40 anos, não é o sexo. Não é o sexo. 30, 40 anos de casado. Como que você conseguiu chegar aos 30 anos de casado? É porque a cama é boa, graças a Deus, é quente, né? Nós trabalhamos muito bem esse aspecto aqui em casa. Isso é mentira. O casamento se mantém com compromisso, com fidelidade, aquecendo a aliança, perdão. Nós fazemos o que tem que ser feito. Então, daqui a 40 anos, quando perguntarem para você como você chegou aqui, o perdão é uma constante na minha casa. E tem que ser. Nós somos 2 pecadores miseráveis, dependentes da graça divina. Então esquece esse negócio de sentimento. Sentimento não tem que governar você. Ah, pastor, mudei de casamento é porque eu não sentia mais, sabe, aquele amor, aquele negócio, aquela atração, aquele frio na barriga. Então eu procurei uma outra pessoa. Em um mundo que descarta relacionamentos quando eles se tornam difíceis, o Evangelho nos chama a cultivar casamentos marcados pelo sacrifício e pela aliança. Ao mesmo tempo, esse texto nos ensina que, ao procurar um cônjuge,
a prioridade não deve ser simplesmente a aparência, o status social, a intensidade emocional. A pergunta principal que os solteiros aqui devem fazer não deve ser apenas: essa pessoa me faz sentir algo, mas essa pessoa me ajudará a amar mais a Cristo. Ela demonstra maturidade espiritual. O seu caráter evidencia temor a Deus. Ele me dá evidências de que será fiel, mesmo nos dias difíceis. Sabe por quê? Porque a beleza física passa, as emoções oscilam, condições financeiras mudam, mas caráter piedoso sustenta um casamento ao longo do tempo. Por isso, um cristão sábio não deve procurar apenas alguém compatível emocionalmente, mas alguém comprometido com Deus, com a verdade e com a fidelidade à aliança que Deus nos fez. Que Deus nos ajude a vermos a luz dessa realidade para o nosso bem, para a nossa alegria e para a glória do seu santo nome.